Boa noite, Fabiana. Namastê. Seja bem-vinda. Boa noite, Nádia. Namastê. Seja bem-vinda. Namastê. Namastê, Laís. Boa noite, Marília. Namastê. Hoje vamos falar a respeito das causas do sofrimento segundo Patanjali, o sistematizador do yoga, a psicologia do yoga. Vamos aguardar mais um pouquinho. Por que será que sofremos? Por que tanto sofrimento no mundo? Quais as causas? Será que é possível amenizarmos o nosso sofrimento e o sofrimento do mundo de alguma forma? O que é que o yoga tem a nos oferecer nesse sentido? Vamos aguardar só mais um pouco. Vamos ver se mais pessoas entram. Vamos aproveitar, vamos fazer uma pequena meditação, pode ser? Vocês concordam? Para nos sintonizarmos mais. Concordam? Fernanda, namastê. Boa noite. Então vamos lá, vamos praticar uma pequena meditação antes de iniciarmos. Vamos manter a coluna vertebral ereta, os olhos fechados, abdômen contraído, peito erguido, ombros para trás, palmas das mãos para cima, queixo na horizontal. Vamos inalar profundo algumas vezes. Inalando pelas narinas, solte o ar pela boca, relaxando todo o corpo, todo o sistema. Inale profundo, movimentando a região abdominal. Solte o ar pela boca. Mantenha a coluna ereta, os olhos fechados, movimentando a região abdominal ao inalar profundo. Solte o ar pela boca. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu.
todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres, que todos os seres sejam felizes em todos os reinos, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Loka samasta sukhino bhavantu. De certa forma, boa noite, Marcela, boa noite, Daniela, namastê. Na verdade, a felicidade e o amenizar do sofrimento ocorre justamente quando buscamos a felicidade do outro, quando não promovemos a asmita, o egoísmo, que é uma das kleshas, segundo Patanjali, e obviamente a meditação. A meditação é o mergulho na fonte interna, no reino de Deus que está dentro de vós, como afirmou Jesus, como ensinaram os grandes iluminados ao longo de todos os milênios de história da humanidade. Como Carl Gustav Jung também afirmou, olhe para dentro, a fonte está dentro de você, é o self, é o reino dos céus, como disse Jesus, e é em nós, é dentro de nós, é quando mergulhamos nessa fonte interna, nessa fonte que borbulha, como afirmam os yogis, borbulha de felicidade, que encontramos um pouco de paz. E na verdade, se o mergulhar for profundo, não é um pouco, na verdade é muita paz. Mas claro que tudo tem a sua disciplina. Da mesma forma como cuidamos do corpo, como nos alimentamos, amanhecemos o dia, já estamos lá na mesa tomando o nosso de jejum, depois tem o horário do almoço, o horário da janta e o horário da meditação, o horário para Deus, para a alma. Muitos de nós não têm. E o sofrimento então bate à nossa porta e invade os nossos lares, porque não buscamos a felicidade que, como o próprio Paramahansa Yogananda afirmava, Deus é a felicidade. Jesus também afirmou isso. Não vos deixo a paz do mundo, mas a minha paz, a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não é apenas se retirar, claro que se você pudesse retirar para um retiro, na montanha, em lugar onde tem a natureza, existem retiros inclusive da Self-Realization de frente para o mar, é excelente, é maravilhoso. Mas o mais autêntico dos retiros é dentro de nós mesmos, é no nosso quarto. Todas as noites, com as portas fechadas, ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de silêncio profundo, desliga a televisão. Para que perder tanto tempo com a televisão? Vamos praticar a interiorização. Só assim estamos praticando aquilo que o Buda nos ensinou, a paz profunda. E é dito tanto pelos yogis quanto o próprio Siddhartha Gautama afirmou que a vida é dukkha. Dukkha quer dizer sofrimento. Desde o nascimento até a morte são as três principais formas de sofrimento segundo o Buda, que é a doença, a velhice e a morte. Quando ele descobriu que o mundo era dukkha, isso na juventude, a doença, primeiro ele viu uma pessoa doente, depois ele viu um velho e depois ele viu a morte. E quando ele percebeu que até os príncipes também morrem, passam pelo processo da morte, foi aí que ele desejou buscar a iluminação e ensinar o caminho para todos, o caminho que nos liberta, o que alivia o sofrimento desse mundo dukkha. Mas o que eu quero passar para vocês vem de Patanjali. Patanjali é o sistematizador do yoga, e ele nos traz no Yoga Sutras
as 5 formas, na verdade ele resumiu as formas de sofrimento que existem no mundo, as kleshas. São 5 kleshas: avidya, que quer dizer ignorância; asmita, que é o apego ao ego, ao egoísmo; raga, devesha e abhinivesha. Boa noite, namastê. Então essas são as 5 formas de sofrimento segundo Patanjali. A primeira, avidya, ignorância, quando não buscamos o conhecimento, e não só o conhecimento secular, o conhecimento livresco dos livros, mas principalmente o conhecimento do ser, do self, da alma. Quem é Alexandre? Quais as qualidades e os defeitos? A autoanálise é fundamental. Se eu não me conheço, se não sei quem sou, então não posso evoluir, não posso progredir no meu sadhana e, consequentemente, sou vítima fácil do sofrimento, de dukkha. Como eu falei, como eu afirmei, dukkha bate a porta e invade o meu lar, e não só o lar físico, mas o lar da própria alma, já que o corpo e a consciência é o templo do Espírito, como afirmou Paulo apóstolo. Então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Altíssimo. Se não cuidamos desse templo da alma, de nossos pensamentos, na verdade é um tripé: é cuidar do corpo, da mente e da alma. Se negligenciamos com algum desses, seja o cuidado do corpo, seja o cuidado da mente, dos bons pensamentos, e o cuidado da alma, caímos em sofrimento, em avidya, em ignorância. Vidya quer dizer sabedoria, avidya, ignorância, é a ausência da sabedoria. Por isso é dito nos Shastras indianos: guia-me da escuridão da ignorância para a luz da sabedoria. Swami Sukteswar, mestre de Yogananda, afirmava que o maior depurativo é a sabedoria. Sem sabedoria, verdadeiramente não avançamos. Mas eu tenho um coração cheio de compaixão, cheio de karuna, compaixão por todos os seres, eu amo a todos os seres. Excelente, excelente, mas busque também o equilíbrio com a sabedoria. Você não precisa ser um grande erudito, mas busque o conhecimento dos Shastras, dos textos sagrados, os textos religiosos. Se você não for capaz de seguir, o próprio Patanjali nos deixa yamas e niyamas, que são os preceitos morais e espirituais. Por mais amor que você tenha, ainda haverá obstáculos, e esses obstáculos é que impedem o seu crescimento espiritual, e, como afirmei, é uma porta aberta ao sofrimento. Então devemos equilibrar, sim, o amor perfeito, a compaixão perfeita com a sabedoria. É unir coração com cérebro, coração com entendimento, com sabedoria, com o conhecimento que nos livra, que é o depurativo do ser, o depurativo da alma. Isso é fundamental. Quando eu iniciei o meu caminho, aos 14 anos, minha mãe me levou a um pequeno grupo de meditação em Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília. Era um grupo liderado por uma senhora de nome Leonora, Irmã Leonora, chamávamos ela de Irmã Leonora. E ali naquela época, eu me recordo das experiências que tive já com a meditação, experiências muito poderosas, em que eu era capaz de sentir, eu sentia os centros de energia. Ali eu tive a certeza de que de fato Deus existe e não é alguém distante, sentado lá em algum trono de ouro, no espaço, em um lugar antisséptico do universo, como afirmava Sukteswar, mas é o mais querido entre os que são queridos, o mais amado entre os amados, como afirmava Yogananda. Está aqui dentro de nós. Os chakras, os centros de energia, podem ser sentidos, e na verdade devem ser sentidos, e isso ocorre com a prática da meditação. E quando eu olhava para a pequena biblioteca da Irmã Leonora, eu tinha ali as experiências com a meditação, aquela experiência indescritível, de paz indescritível, e eu queria entender, queria saber o que estava acontecendo comigo, o que era aquela energia
Eu sentia os centros, os chakras, como se fossem esferas de fogo pulsando dentro de mim. Como eu falei, a sensação é indescritível. Terminava a meditação da irmã Leonora, eu ia para casa. Na época, até teve uma época que fui morar com a minha avó, e eu ficava ainda sentindo, às vezes por 3, 4 dias, às vezes até mais, sentindo aquela energia da meditação. Eu queria entender, eu queria saber o que era aquilo. Então, quando eu olhava para a biblioteca da irmã Leonora, meus olhos brilhavam, porque eu sabia que a resposta àquilo que eu estava sentindo estava nos livros. Então eu tinha que beber o conhecimento para entender o que estava acontecendo comigo. Eis a importância do conhecimento. Quando não temos o conhecimento, e também quando buscamos o conhecimento em lugar errado, então você tem que aprender a selecionar, porque existe o conhecimento autêntico que vem dos verdadeiros mestres, dos verdadeiros iluminados, e existem conhecimentos que não são, que podem até ser 50%, 70% corretos, mas se não for 100%, eis a importância de irmos às origens, à fonte, quem escreveu esse livro, quem está falando aqui, quem está trazendo esse conhecimento. Selecionar é importante. Isso também faz parte de vidya, de sabedoria. Se você não seleciona o que você busca, o que você digere, então você também corre o risco de entrar em avidya, em ignorância. Eis a importância do conhecimento. E já desde essa época, um dos meus passeios preferidos era de sábado. Sábado eu tirava o dia, tomava o meu banho, praticava a minha meditação bem cedo e pegava o ônibus e ia para uma livraria lá em Brasília. Falo lá em Brasília porque eu estou morando em Teresina, no Piauí. Pegava um ônibus para ir para Tote, que era o nome da livraria que existia no conjunto, no Conic, que é um shopping de Brasília naquela época, já faz algum tempo. Eu tinha 14, 15 anos de idade. E a minha manhã era ali, na livraria, escolhendo, selecionando os livros que, na minha visão, no meu parco conhecimento da época, porque era apenas um neófito, apenas iniciando no caminho espiritual, eu procurava selecionar. Será que esse livro, será que esse autor é 100%, é 90%? Será que o que ele traz é autêntico? E essa foi a minha busca ali, buscando a verdade, atrás de Satya, a veracidade, a verdade. Entrei em um grupo, depois que a irmã Leonora faleceu, como eu afirmei, ela já era uma senhora de idade quando conheci o pequeno grupo dela. Ela faleceu, fui para um outro grupo e fui caminhando, fui buscando até encontrar Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente. A minha gratidão a Yogananda é infinita. Obviamente ele não é o único iluminado, existem vários outros. Swami Vivekananda, próprio Ramakrishna, são tantos iluminados autênticos, como também, como afirmei, existem aqueles que nós devemos tomar cuidado, ou seja, selecionar. Isso faz parte de Satya, a busca pela verdade, para não cairmos em Asatya, que é a inverdade, ou em Avidya, que é a ignorância. Então, quando nós não buscamos o conhecimento, e não só o conhecimento espiritual, obviamente o conhecimento secular, o conhecimento do que ocorre à nossa volta, é muito importante, segundo os iluminados, segundo os mestres, termos a cabeça nas estrelas, mas os pés no chão. Então, alguém que busca o caminho espiritual não deve ser uma pessoa alienada em relação, por exemplo, às questões políticas. Veja Gandhi, Mahatma Gandhi, o maior santo político do século XX. Ele estava completamente antenado com o que ocorria à volta dele no mundo político. E se não fosse isso, talvez ainda hoje a Índia seria colônia da Inglaterra. O próprio Paramahansa Yogananda, quando Rajan Sen
teve a oportunidade de conhecer Yogananda pessoalmente, ele relata que a primeira coisa que ele viu em Yogananda foi literalmente luz no rosto de Yogananda. E depois ele percebeu que, apesar de Yogananda ser um homem do espírito, ele estava totalmente antenado com o momento político da época. Outro ponto importante para não cairmos em avidya, em ignorância, é confrontarmos os saberes. Nós temos duas premissas, vamos confrontá-las. Ou seja, A afirma uma coisa, B afirma outra. Quem está falando a verdade? Vamos confrontar. Ao invés de simplesmente aceitar o que A fala ou o que B fala e tomar isso como uma verdade inquestionável, peguemos os dois pontos de vista, confrontemos, vamos a fundo ali sobre o que os dois estão falando para chegarmos à conclusão, para não permanecermos em avidya, em ignorância, e o pior de tudo, afirmando a mentira, a inverdade. Quando nós acreditamos apenas no que A fala ou apenas no que B fala, e às vezes B pode estar mentindo ou pode estar trazendo uma verdade que não é 100%, é apenas 50%, é apenas 90%, e nós vamos estar ali defendendo B com todas as nossas convicções, sendo que B está errado, está trazendo uma meia verdade ou uma mentira completa. Eis o perigo de avidya, de ignorância, de estarmos fazendo papel de trouxas. Eis a importância de confrontarmos, de não nos enclausurarmos em defesa de apenas um ponto de vista, sem nos aprofundarmos nesse ponto de vista e também no outro, para que possamos chegar a uma conclusão e saber qual caminho seguir. Isso também é chamado de viveka. Viveka é discernimento entre o real e o ilusório. E só existem duas formas de termos o discernimento entre o que é certo e o que é errado, real e ilusório. Essas duas formas são pela comparação, como eu acabei de afirmar, colocando as duas premissas juntas, analisando para você ter uma conclusão, ou por meio da intuição. Buddhi, a mente Buddhi, que é a intuição, mas a intuição, para você desenvolver a intuição, haja meditação, é preciso meditar muito, todos os dias, criar o hábito da meditação diária. De nada adianta meditarmos hoje e passarmos uma semana sem meditar, é a mesma coisa que o católico que vai à missa uma vez por semana e o restante da semana não tem o menor contato com a oração, com a contemplação, ou seja, não há crescimento autêntico. A mesma coisa acontece com a meditação. Então nós temos aquele horário diário da nossa prática, da nossa sadhana de meditação, para desenvolvermos a intuição. Por meio da intuição, os santos são capazes de diferenciar o que é o real do que é ilusório. Mas o próprio Yogananda também afirmava, é um caminho difícil, é um caminho árduo. Ele dizia, quão difícil é, porque Maya é muito forte, essa ilusão onde nós estamos é muito forte. Quão difícil é para um santo tomar a decisão correta, até para um santo. Eu me lembro da vida de São Francisco de Assis, houve momentos na vida de São Francisco em que ele não sabia o que fazer, qual caminho tomar. E neste caso ele pedia ajuda a Santa Clara. A Santa Clara e algum outro discípulo que ele confiava, que ele sabia que era também um santo, colocava ali para eles a dificuldade que ele tinha para tomar uma determinada decisão e que eles fossem meditar sobre aquele tema, até terem uma resposta de Deus. E então eles traziam aquela resposta ao Pai Francisco, ao Pai Seráfico, São Francisco de Assis. Então vejam como este mundo é Maya, a ilusão cósmica é forte. Não é à toa que o próprio Cristo Jesus na cruz
não é? No ápice do sofrimento ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Elias, Elias, por que me abandonaste? Ele que era o próprio Cristo encarnado, que tinha total consciência de sua unidade com Deus, num momento profundo de sofrimento físico e tortura mental, até ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Então é o que a Bíblia também nos afirma: orai e vigiai sem cessar. No cristianismo isso é a prática da presença de Deus. No yoga é pranava japa. Então você pratica a sua meditação, terminou a sua meditação, pratique mentalmente mantras durante todo o dia. É uma forma de você manter a sua sintonia com Deus. Ninguém disse que o caminho espiritual é fácil. Aliás, não existe nada fácil neste mundo. Esse é o mundo de Maia, da ilusão, como o próprio Jesus também afirmou: o meu reino não é deste mundo. Esse é o mundo da mentira, de Maia. E é fundamental pesarmos na balança o bem e o mal, para que possamos fazer com que o bem se torne mais pesado nessa balança do que o mal em nossas vidas particulares. Isso é sabedoria. Então, como nos livrarmos de avidya, que é a ignorância, buscando a sabedoria, buscando o caminho da meditação, da intuição e da sabedoria por meio dos livros sagrados, os shastras, que são os textos sagrados, e por meio da intuição, da introspecção e da autoanálise, conhecer-se a si mesmo. O segundo ponto, segundo Patanjali, a segunda klesha é a asmita. A asmita é o egoísmo. Óbvio que a pessoa egoísta, aquela que só pensa nela mesma, em si mesma, que não pensa no outro, que não tem humildade, que não tem karuna, compaixão, amor pelo próximo, ela é uma pessoa sofredora. A felicidade está em ver Deus no outro, praticar karma yoga. Karma significa ação, é ver Deus no outro. Existe uma história contada por Yogananda de Babaji, Mahavatar Babaji, que Babaji certa vez foi visto lavando os utensílios de um sadhu. E um discípulo viu Babaji lavando os utensílios de um sadhu e ele ficou surpreso. Mas Babaji, o senhor aqui, não é, lavando os utensílios de um desconhecido? E Babaji então disse a ele: o que Deus mais gosta é a humildade, em servir a Deus no outro. Isso é karma yoga, como São Francisco também fazia. Quando ele viu pela primeira vez, pela primeira vez após o processo de iluminação, porque antes disso, na juventude de Francisco, ele foi um boêmio, ele não pensava em Deus, a questão dele era curtir a vida, e tinha verdadeira ojeriza pelos leprosos. Então, quando começou o despertar de Francisco, que ele viu um leproso, naquele despertar dele, ele afirmou que viu, na verdade, Cristo sofrendo no corpo daquele irmãozinho. Ele desceu do cavalo, abraçou o leproso, beijou o leproso, e era Cristo que ele estava beijando. E a partir dali ele começou a cuidar dos leprosos. Isso é karma yoga, servir a Deus no outro. É por meio do serviço ao outro, do amor ao próximo, que temos a oportunidade tanto do crescimento pessoal, do crescimento espiritual, quanto de nos libertarmos, obviamente, do sofrimento. É servindo, é fazendo os outros felizes que nos libertamos, ou aliviamos o nosso próprio sofrimento. Então não sejamos egoístas. A asmita é egoísmo. É a segunda klesha, segundo Patanjali. Não sejamos egoístas, sejamos humildes e capazes sempre de sermos solidários em todos os momentos, nas pequenas coisas, seja em casa. E na verdade devemos começar em casa. Não adianta nada fazer o bem lá fora e em casa descer o chicote no mais próximo. Então sejamos capazes de servir a todos,
fora e dentro de casa. Comece dentro de casa e depois expanda esse círculo de amor, como dizia o próprio Yogananda, aos vizinhos e a toda a humanidade. Nada de egoísmo, nada de asmita. É uma das causas do sofrimento. Segundo Patanjali, a terceira causa é raga. Raga quer dizer apego. Então, quando eu me apego àquilo que sou, ou àquilo que tenho, ou a pensamentos, a sentimentos, existem pessoas, e na verdade isso não é uma, duas, na verdade é um grande número de pessoas no mundo hoje que se apegam, quem é psicólogo sabe disso, se apegam ao próprio sofrimento, à depressão. A alma, de certa forma, a alma que eu falo é o ego, é a ahankara, sente prazer, por exemplo, em ser uma pessoa depressiva. Existe prazer na depressão. Isso pode soar estranho, mas é verdade. Existem pessoas que sentem prazer na depressão, em estarem continuamente depressivas, ou estarem sentindo raiva. Existe prazer em sentir raiva, existe prazer em sentir inveja, em ter inveja. Isso está alimentando. Por que existe prazer nessas coisas? Porque você está alimentando a ahankara. A ahankara é o ego. Você está inflando o seu ego. O ego se alimenta dessas coisas. Ele se alimenta das coisas negativas. Por isso existe prazer. E ao mesmo tempo, obviamente, sofrimento. É o sofrimento mesclado de prazer. As pessoas têm dificuldade de se libertarem porque existe esse outro lado do prazer no próprio sofrimento. Então elas relutam em se libertarem do sofrimento, do sofrimento segundo os textos sagrados. Boa noite, Marines. Boa noite, Lene. Namastê. Por incrível que pareça, então o sofrimento é muitas vezes prazer. A humanidade continua sofrendo e lutando para não aceitar a felicidade porque ainda sente prazer em sofrer, sente prazer em acusar o outro, em fazer fofoca, sente prazer em sentir raiva, sente prazer, como afirmei, na própria depressão, na própria tristeza. É um avantajar do ego, sentir pena de si mesmo. Existe prazer nisso. E isso ocorre porque não conhecemos o outro lado, não conhecemos quão maravilhoso é ser livre. O próprio Yogananda também afirmava isso nos diálogos dele com Deus, com o Senhor. Se todos o conhecessem, antes de conhecerem o sofrimento, todos correriam para os teus braços, Senhor. É como Ramakrishna também afirmava. Ramakrishna dizia o seguinte, que o santo que acabou de despertar é semelhante a um atleta que conseguiu observar o que existe do outro lado de um alto muro, e ele fica tão maravilhado com o que ele vê do outro lado, e o que está do outro lado é Deus, que ele nem olha para trás. O magnetismo divino é tão poderoso que ele se lança do outro lado. E é isso que os santos sentem quando eles têm a primeira percepção de Deus. Ele é prema, amor supremo, é rasa, a suprema delícia. É por isso que os santos afirmam, se todos soubessem o quão Deus é doce, o quão Ele é maravilhoso, saboroso. E Ramakrishna dizia, o oceano, ele comparava o oceano a Deus, não é salgado, o oceano é doce, é um oceano, Deus é um oceano de doçura infinita. Certa vez Ramakrishna, em êxtase, em Samadhi, havia uma discípula dele muito evoluída, e ele estava dentro da residência dele, lá em êxtase, e a discípula conversando com outras discípulas do lado de fora, e elas estavam falando um pouco alto, e essa discípula mais evoluída, ela fez assim, silêncio, porque Ramakrishna está lá dentro, nadando como um peixinho no oceano de Deus.
Ele estava, na verdade, em êxtase, em samadhi, mas ele estava um pouco consciente do que estava acontecendo aqui no mundo externo. E ele ouviu quando ela falou isso. Ele mesmo ficou admirado da capacidade dela de perceber em que nível ele estava, em que estado de consciência, como um peixinho nadando no oceano de doçura infinita de Deus. Então a humanidade sofre porque não conhece, na verdade, Deus. O próprio Yogananda afirma em seus escritos que a humanidade tem que aprender a sentir Deus. Enquanto não formos capazes de sentir Deus, enquanto continuarmos só no nível intelectual, nos dogmas, sem o verdadeiro misticismo. Quem é o místico? O místico é aquele que vivencia, que experiencia Deus, que saboreia Deus. Ramakrishna, quando pronunciava a palavra Deus, dizem os discípulos que era nos lábios de Ramakrishna parecia mel. A palavra Deus, quando ele falava Deus, parecia que tinha mel nos lábios de Ramakrishna. E é isso que a humanidade precisa, é sentir Deus. Não significa, como afirmei no início, na questão de avidya, da ignorância, que nós não devemos buscar o conhecimento nos livros. Devemos sim, mas é as duas coisas. Primeiro sentir Deus e depois buscar o conhecimento que estão nos livros, para que você possa compreender o que você está sentindo, como ocorria comigo na minha adolescência. Eu sentia, mas não sabia o que era, então os livros vieram me socorrer. Ralph, meu irmão, namastê, querido, seja bem-vindo. Então os livros são essenciais. Se não fossem essenciais, os mestres não escreveriam. E Yogananda escreveu só de comentários do Bhagavad Gita mais de 1000 páginas de comentários do Bhagavad Gita, fora o Novo Testamento, que ele interpretou todo o Novo Testamento também, mais de 1000 páginas de interpretação do Novo Testamento. Então o conhecimento intelectual é importante, mas devemos aliar com o coração, devemos sentir Deus primeiro, sentir Deus e depois buscar aquilo que você está sentindo nos textos sagrados. Assim nós nos libertamos da ignorância. E o apego, a questão do adhiraga, do apego, Yogananda afirmava: seja capaz de dormir uma noite em uma cama confortável, e se necessário for, na noite seguinte, durma no chão, sem nenhum apego. Quando vamos a Assis, a terra de São Francisco já tinha um apego ao extremo. Os travesseiros de São Francisco eram pedaços de madeira. Ele dormia no chão mesmo, na pedra, e o travesseiro era madeira. É dito que no final da vida de Francisco colocaram ele em uma cama confortável e ele não gostou nem um pouco. Para ele aquilo era sofrimento. Dormir em uma cama confortável para Francisco era sofrimento. Ele pediu perdão ao irmão corpo no final da vida. Francisco cuidou ao extremo da parte espiritual, como eu falei no início, o tripé: cuidar do corpo, da mente e do espírito. Francisco cuidou do espírito de forma extrema. Ele, em relação à parte intelectual, ele não gostava muito. Ele afirmava: eu não sou um homem de letras, tudo o que eu quero é amar a Deus. E em relação ao corpo, Francisco também não cuidou muito do corpo, por isso no final da vida ele pediu perdão ao irmão corpo. Como os yogis afirmam, devemos cuidar das 3 coisas: físico, mental e espiritual, e sem apego, de forma equilibrada, sem apego. Aqueles que se apegam demais ao corpo, que cuidam só do corpo, não cuidam da mente e do espírito, sofrem. Aqueles que cuidam só da mente e não cuidam do corpo e nem do espírito, sofrem. Aqueles que cuidam só do espírito e não cuidam da mente e do corpo, sofrem como São Francisco sofreu. Então ele tinha muitas doenças e morreu muito jovem por não cuidar do irmão corpo. Não estou aqui diminuindo a estatura de São Francisco. Todos nós sabemos que gigante que foi Francisco de Assis, muito grande, muito grande. Mas ele mesmo admitiu essa ausência de cuidado, essa falta de cuidado para com o irmão corpo. O quarto
ponto é devesha. Devesha é aversão. Então nós não devemos ter aversão, ou seja, sempre o equilíbrio das coisas. Eu tenho aversão a determinada pessoa, tenho aversão a determinado fato, tenho aversão a isso, aquilo, outro. Devemos ter, na verdade, segundo o Yoga, Santosha. Santosha é contentamento. Nem aversão e nem também apego, praga. Nem uma coisa e nem outra, mas o equilíbrio. Eu não gosto das falas de tal pessoa. Tudo bem, mas para que odiá-la? Para que lançar ódio contra ela se o que ela fala não coaduna com o que você fala ou com o que você pensa? Ódio para que você só está se prejudicando e prejudicando a quem está à sua volta. Então não há motivos para ódio ou aversões. Apenas se alguém te faz mal, não conviva. Procure não haver muita convivência, ou seja capaz de perdoar e de amar de forma incondicional. Mas a aversão que gera o ódio será sempre prejudicial. Se alguém está errado, no caminho do erro, tente corrigi-la. Se isso não é possível, não tenha ódio, não alimente a aversão. Tenha compaixão, karuna, amor ao invés de ódio. Então nada de aversão. E o quinto ponto, segundo também Patanjali, é a Abhinivesha. Abhinivesha é o medo da morte. Com essa questão do Covid nos dias atuais, o pavor, o pânico que tem sido gerado, meus queridos. Nós não somos o corpo, como cantava Adi Shankaracharya. Adoro cantar essa música de Shankara. Para quem não sabe, Adi Shankaracharya foi o fundador da Ordem dos Swamis da Índia, a ordem mais veneranda da Índia. Ele cantava: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tem também, intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Então, o medo da morte, na verdade, é a ignorância, é a avidya em relação àquilo que verdadeiramente somos. Não somos o corpo, somos, como a própria Bíblia afirma, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então somos a alma imortal e indestrutível. Isto aqui é apenas uma roupa, uma vestimenta que será deixada para trás. Só Deus sabe quando. Só Deus sabe quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 40 anos, não sei, está nas mãos de Deus, mas isso aqui é uma roupagem. Eu não sou isto aqui. Alexandre não é isto aqui. Não sou branco, não sou negro, sou espírito. Certa vez, uma criancinha, uma menininha, puxou a roupa de Paramahansa Yogananda, porque ele tinha um cabelo grande, e as feições bastante femininas de Yogananda, muito belo, um indiano muito belo. E a criancinha puxou a roupa dele, olhou para cima e perguntou: você é homem ou mulher? Yogananda sorriu e falou para a criancinha: nenhum nem outro, sou espírito, sou consciência. Então, o medo da morte é, na verdade, a avidya, a ignorância em relação àquilo que verdadeiramente somos. Não somos o corpo, como cantava Shankara, nem a mente, nem os sentidos. À medida que mergulhamos no Atma, que é Deus em nós, isso vai se tornando cada vez mais claro. E somos capazes, inclusive, de separar essa ilusão material, o sofrimento e aquilo que verdadeiramente somos. É como se observássemos um filme. Isso é muito interessante. Com a prática profunda da meditação, nós olhamos para essa realidade dita material como se fosse de fato um sonho, e é um sonho. Parece sólido, mas não é, como a física quântica já comprovou. Não é sólido, é ilusão pura. O átomo é patra ou anu, é em última instância avidya, ignorância, e o conjunto de átomos, como afirma Sri Yukteswar, é maya,
a ilusão cósmica. Então todo o cosmos, todo o universo é uma grande ilusão. Se tudo é uma grande ilusão, o que é real? Só Deus, somente Deus. E as nossas almas, que foram criadas à imagem e semelhança dele. Somos uma pegada de Brahma, como afirmam Shastras indianos. Assim como a onda é o oceano, apesar de não quantitativamente falando, mas qualitativamente, da mesma forma, as nossas almas fazem parte do oceano infinito de doçura, de rasa, que é Deus. Em última instância, como também afirmam esses grandes iluminados, tanto da Índia, do yoga, quanto também do budismo e do cristianismo, a felicidade só está em Deus. E a forma de nos libertarmos do sofrimento, não totalmente, mas pelo menos amenizarmos o sofrimento, é olhando para dentro, porque o mundo vai continuar com todas as suas ilusões. Nós não vamos limpar o mundo, libertar o mundo, não somos salvadores. Se nem Krishna, nem Buda, nem Jesus foram capazes de libertar o mundo, nem Paramahansa Yogananda, em pleno século XX, não faz muito tempo que Yogananda esteve ali andando nas ruas dos Estados Unidos e ele também não foi capaz de libertar a humanidade. Então quem somos nós para dizermos, eu tenho uma missão, eu sim sou o salvador da humanidade, como Dayamata dizia. Algumas pessoas chegavam para ela e falavam, mãe, eu tenho uma missão, e ela dizia, sim, tem, salvar a si mesmo, salvar a si mesma. Não queira salvar o mundo, salve-se primeiro. É a mesma coisa que o náufrago querendo salvar outros náufragos, para que primeiro se salve, busque a sua tábua salvadora. Aí você poderá ajudar os outros, como fizeram Buda, Krishna, Jesus Cristo. Antes disso, nós somos caminhantes na mesma seara. Podemos ser professores, como é o caso do Alexandre, um professor de yoga, um praticante de yoga, um professor de yoga, mas não um mestre, não um santo. Os santos estão além. Eu posso afirmar que já conheci santos autênticos. Conheci santos verdadeiros. Eu não sou, mas eu conheço alguns. Eles existem de fato. E é maravilhoso estar na presença deles, mas são raros. São raros. Não vamos ver santos dobrando esquinas. Lá vai um ali, dobrando a esquina. É mais fácil ver pecadores dobrando esquinas do que santos. Então é um privilégio estar na presença de um homem ou de uma mulher que conhecem a Deus verdadeiramente. É um grande privilégio. Eu afirmo que conheci, eu não tenho a menor dúvida disso. Boa noite, Vinícius, namastê, seja bem-vindo. Então, queridos, é isso que Patanjali nos ensina. As 5 formas de sofrimento, as 5 kleshas. Avidya, que é a ignorância, quando não buscamos o conhecimento verdadeiro, tanto o conhecimento de quem somos nós, o conhecimento dos livros, dos Shastras indianos, a sabedoria, não só indiano. Eu falo aqui dos Shastras indianos porque estou falando de yoga, mas na verdade quando comparamos os textos sagrados da Índia, os Shastras, os épicos indianos, o Mahabharata, o Ramayana, os Upanishads, os Puranas, que são os textos sagrados da Índia, com os sutras budistas e com a Bíblia cristã, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, desde que você tenha o conhecimento esotérico com S, lembrando, esotérico com S, S é para dentro, esotérico com X para fora. Tendo esse conhecimento esotérico com S, nós somos capazes de compreender o que o Buda afirmou no Dhammapada, as palavras do Buda e nos sutras do Buda, como somos capazes de compreender o que Jesus afirmou, ou o que está também no Antigo Testamento, ou os Shastras indianos, colocando lado a lado. É como se eles estivessem falando, e estão na verdade, da mesma realidade, a respeito da mesma realidade, partindo de
formas diferentes de falar a respeito da mesma verdade. Assim como o cristal é multifacetado, então alguém olha para o cristal deste lado, outro olha deste lado, outro olha deste lado e assim por diante. Eles estão falando a respeito da mesma verdade, mas partindo de pontos de vista diferentes. Se você junta, você vê que a questão era a mesma, era o mesmo, eles estavam falando a respeito do mesmo cristal. Isso é sabedoria. O segundo ponto, asmita, não sejamos egoístas. O terceiro, raga, sejamos desapegados. O nosso único apego é para com Deus em nós, fora de nós, em toda parte, porque Deus, como é dito, é consciência. Não é um ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro, é consciência cósmica, como a própria Bíblia afirma, é espírito e verdade. Devesha é a aversão, não temos aversão por aversão que gera ódio. Tire isso de sua vida. E por fim, abnivesha, ou seja, não há necessidade de temermos a morte. Tome cuidado, sim, em relação ao Covid. Lave suas mãos, use máscara, tome os devidos cuidados, mas não seja excessivamente medroso ou medrosa, porque o medo só nos leva ao mal, ao caos, nos leva à doença, a contrairmos a própria doença, ao invés de estarmos imunes a ela. O homem e a mulher verdadeiramente de Deus não temem a nada, como Yogananda também afirmava. Existe uma afirmação dele, ele dizia: eu e o perigo nascemos juntos, mas eu sou o irmão mais velho e sou mais perigoso do que o perigo. Isso não quer dizer imprudência. Ele não estava sendo imprudente ao afirmar isso. Ele só estava querendo que os seus discípulos percebessem que são leões e leoas de Deus, no bom sentido, e não cordeirinhos amedrontados diante das adversidades do mundo. Queridos, namastê, gratidão pela presença de vocês, uma ótima noite, namastê.